Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Diversidade Show. E hoje vamos falar sobre Umbanda, religião brasileira. E eu não poderia deixar de convidar ela, que é especialista sobre Umbanda, sabe tudo sobre Umbanda, é Ialorixá, é professora da Federação de Umbanda do Brasil, Deise Freitas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Luan. Muito obrigada por esse convite maravilhoso que você fez e poder trazer para você e para as pessoas que assistem seu programa um pouquinho do nosso conhecimento de Umbanda. Porque conhecer tudo é muito difícil, mas pelo menos passar para as pessoas que assistem seu programa um pouquinho do que é Umbanda, né? Deise, conta pra gente como surgiu a Umbanda. Olha, a Umbanda ela vai surgir em Neves, Niterói, estado do Rio de Janeiro, né, com a primeira incorporação do Zélio Fernandinho de Moraes com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Isso acontece em novembro de 1909, né? E a partir daí, a segunda entidade a incorporar é Pai Antônio, que é um preto velho, e a partir daí o próprio Caboclo começa a fundar as tendas, né? Com o auxílio das pessoas, e vai se formando essas tendas de Umbanda, esses terreiros de Umbanda, essas casas de caridade de Umbanda, e que vão crescendo no Rio de Janeiro. Bom, nós temos que salientar uma coisa muito importante, que nesta época o Rio de Janeiro ele é a capital do Brasil. Então, 1908. 1909. 9. Então, nós somos o polo social, político, econômico, cultural do Brasil. Tudo está acontecendo no Rio de Janeiro. E é muito engraçado porque a história conta que o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele, numa das suas primeiras falas, ele fala que a Umbanda vem para ajudar as pessoas, para fazer a caridade que não estava sendo feita, nem estava cumprida. Por quê? Porque as igrejas, na época, católicas, algumas ainda estavam ainda muito em latim, então onde se afastava muito o povo, né, o povão, os protestantes, né, eles estavam muito preocupados também muito com a parte da doutrina deles, de Lutero. As próprias pessoas, os negros, né, que estavam vindo de uma escravidão, estavam muito preocupados também tentando resolver, organizar esse candomblé, que na época eram chamadas de macumbas do Rio. Nós temos um grande escritor que é o João do Rio, e ele conseguiu colocar isso nos livros, né? Hoje nós não temos muita acesso ao material dele. A biblioteca dele fica em Irajá e fechou, porque nós temos problemas aqui no Brasil com cultura, né? Infelizmente. E esse João do Rio, ele mapeou vários terreiros, né? Que hoje sabemos que é de candomblé, mas que eram chamados de macumbas do Rio, e todas essas religiões não estavam compondo. E o kardecismo também estava muito mais preocupado em cuidar das entidades de grande valor, médicos, doutores, advogados, do que trabalhar com espíritos humildes. Nesses 111 anos, né? Desde o início da Umbanda, o que mudou de lá para cá? Muito. Mudou muito. A Umbanda é uma das poucas religiões, né? Ou seja, ela começou de uma forma muito interessante, porque as pessoas que participavam de Umbanda desde o início fizeram questão de escrever. Uma coisa que nós não temos muito na relação do candomblé no Brasil, né? Mas na Umbanda isso não aconteceu. Então, todas as pessoas que participavam dos terreiros ou iam aos terreiros, eles escreviam. Faziam relatos sobre o que acontecia ou deixava de acontecer. E a gente tem relatos muito bons. E ela evoluiu muito, porque a Umbanda é uma religião de evolução. Nós temos os fundamentos, as coisas que vão ser sempre como serão, mas algumas coisas passaram a evoluir. Qual tipo de evolução? Principalmente, começamos a chegar novas entidades, né? Então, muita gente acha que a Umbanda é só caboclo, preto velho, criança e Exu. Não! Nós temos entidades dos boiadeiros, nós temos entidades dos baianos, nós temos entidades dos marinheiros, temos os ciganos. Hoje se fala tanto em cigano e fala tanto em malandragem, mas os malandros e os ciganos, eles vão aparecer primeiro na Umbanda. Os malandros vêm do Nordeste, né? O Zé Pilinta vem do Xangô do Nordeste. Então, ele migra do Nordeste do Brasil para o Rio de Janeiro. Olha que coisa linda, né? Uma entidade que migra de um canto a outro do país para vir para dentro da Umbanda. Então, hoje se fala muito em Zé, se fala muito em ciganos, mas essas entidades sempre foram entidades de Umbanda.
Elas vão aparecer primeiro dentro da Umbanda. Eu me lembro muito de um pai de santo que já faleceu, de nação, de Queto, e que ele virava para mim e falava assim, minha irmã, olha só, que dentro de nação, Zé e Cigano é Egum, a gente despacha e manda embora. Mas antigamente era assim, então a gente vê a evolução. Hoje a Umbanda evoluiu, que nós não temos só esse, né? Também temos os Exus, as Pombogiras. Hoje nós estamos vendo uma falange nova que está surgindo, que é a dos mineiros de Minas, né? Que trabalham em mina mesmo, dentro da terra. Tem uma outra falange também que está começando a aparecer, que a gente está denominando ainda de povo antigo, porque eles não se encaixam nos Exus, eles não se encaixam nos Zés, nem nos ciganos, e eles têm uma forma de trabalhar totalmente diferente. Então, a Umbanda é uma religião altamente em evolução. E uma evolução muito interessante que a Umbanda está acontecendo nesses últimos 10 anos, pelo menos 15 anos para cá, é a preocupação com o orixá. Isso é importante. Muito Estava importante. conversando sobre nos bastidores, né? Que as pessoas muitas das vezes falam que na Umbanda não existe orixá. Existe sim. E o que é orixá? O orixá é força da natureza que habita dentro de você. Só que a concepção da Umbanda de orixá, ela é um pouco mais, como é que eu vou dizer para você, um pouco mais extensa do que a do candomblé. Apesar que tem muitas pessoas dentro da nação que têm uma compreensão bem extensa de orixá. Mas nós sabemos, por causa das entidades, né? Porque a Umbanda tem uma coisa muito interessante. Quem fez a Umbanda são as entidades e quem até hoje continua organizando a Umbanda são as entidades. Então, são as entidades, principalmente as entidades de luz, que é o Caboclo e o Preto Velho, que a gente fala que são as entidades de luz, são espíritos de luz. Então, esses espíritos de luz são aqueles que vão dar as orientações. Então, eles vêm falando para a gente que nós somos filhos deste planeta. E os orixás são energias dos elementos deste planeta. E como nós somos filhos deste planeta, nós temos a energia dele. Temos todas as energias, né? Eu costumo explicar muito isso na aula de Umbanda, que eu falo o seguinte, da teologia de Umbanda, né? Você não é filho de Oxóssi, mas você recebe caboclo. Por que você recebe caboclo? Se os caboclos são entidades comandadas por Oxóssi, então você não deveria receber o caboclo. Você não tem Oxóssi na sua coroa, mas como é que você tem um Oxóssi na sua coroa? Como é que o caboclo desce? Porque na realidade nós de Umbanda concebemos que nós temos todos os orixás dentro de nós. Nós somos filhos de carbono, né? Nós somos carbono, 75% água, né? Somos filhos desse planeta, nascemos nesse planeta, morremos nesse planeta, reencarnamos nesse planeta. A Umbanda também tem essa ideia, não existe capela, não existe nada, as reencarnações são aqui. Nascemos aqui, reencarnamos aqui, vamos ver aqui, né? Até a nossa evolução se cumprir. E aí a gente sabe, na realidade, que a gente vai descobrir, depois de muitos e muitos anos de pesquisa, que, na realidade, nós temos todos os orixás dentro de nós, mas de uma forma latente. O que é uma forma latente? Uma forma contida. Né? Que a qualquer momento, eles podem ou não. A partir das obrigações, não. Quando você completa as suas primeira camarinha, abertura de coroa, fechamento de coroa, a segunda camarinha, que você acaba resolvendo tudo que você tem que resolver das suas obrigações dentro da Umbanda, você só passa a realmente trabalhar com seus orixás. Agora, Deise, existe diferença entre a Umbanda e o Candomblé, né? Sim. Principalmente nas ritualísticas. Sim. No Candomblé, a pessoa quando entra, ela que vai fazer o santo, né, o orixá, ela fica recolhida 21 dias num có. Como é que é a ritualística da Umbanda? Você pode explicar pra gente? Bom, a ritualística da Umbanda, ela passa a ser um pouquinho simples por causa do tempo de recolhida, né? Então, normalmente, o Iaô, que a gente também chama de Iaô também, né? Aliás, para nós de Umbanda, todo mundo que recolhe é Iaô. Não interessa que é na primeira obrigação, na segunda, 7 anos, 14 anos, recolheu, se torna um Iaô, né? Ou seja, o que é o Iaô na relação da palavra? Um escolhido do orixá. Então, não interessa se esse escolhido do orixá, ele tem 3 anos que ele foi escolhido, 7 anos, 21 anos. Ele é o escolhido do orixá. Então, essa obrigação, ela dura, às vezes, então, dependendo do que vai fazer, pelo menos assim. A primeira obrigação, ela dura de 4 a 5 dias. Então, a pessoa ela entra na quarta-feira e vai embora no sábado à noite ou domingo de manhã, de acordo com o que o orixá pede, né? Das ritualísticas complementares. Normalmente, quando você vai fechar sua coroa, que a gente chama de segunda camarinha, que você está pronto para abrir sua casa, né? Qual o intervalo?
esse intervalo também não é dado por tempo. A Umbanda ela não tem essa coisa desse tempo de 1 ano, 3 anos, 7 anos, 14 anos, não. A Umbanda, quem vai dizer se você está pronto ou não, são suas entidades e os seus orixás. A necessidade é que faz com que o médium vá à obrigação. Então não tem essa coisa assim, o médium só faz obrigação depois de 3 anos treinando no terreiro, o médium só faz obrigação depois de 7 anos. Antigamente pensava-se muito isso. Mas hoje nós descobrimos, vou voltar à história da evolução. Então hoje nós descobrimos que as pessoas, elas têm necessidades. E a espiritualidade de uma pessoa não é igual da outra. Então eu não posso nivelar por tempo. Né? Então nós não estamos num convento, nós não estamos num curso que você tem que cumprir etapas para estar lá. O cumprimento de etapas são etapas espirituais. Então vai depender muito da sua evolução espiritual. Ou do médium, estudar também. Das suas necessidades também. Então, por exemplo, eu fiquei dentro da casa da minha mãe de santo, saí de lá para abrir a minha, e eu entrei, tinha médios em desenvolvimento, saí de lá com médios em desenvolvimento. Né? Então tinha muitos médios que entram para o terreiro e nunca fazem obrigação nenhuma. Porque é aquela coisa do karma mesmo, né? Então você tem aquele karma que você tem que passar por aquilo. E existem aqueles outros não, que eles entram, tem uma necessidade muito grande de fazer obrigação, e ele vai ter que fazer obrigação, ou por saúde, às vezes, muitas das vezes, fazemos obrigações na Umbanda por saúde, né? Por necessidade de saúde, saúde física, psicológica, mental, né? Perseguições, também fazemos obrigações, e fazemos também as obrigações que são feitas muito também por causa de sacerdócio. Então eu não posso dizer que o fulano A, B, C, eles vão ter a mesma situação de desenvolvimento mediúnico. Não. Isso, voltando aos orixás. Os mesmos orixás que se tem no Candomblé tem na Umbanda? Sim, senhor. Todos os mesmos orixás. A única diferença da Umbanda é que nós não catulamos e não raspamos. E não saímos colorido, né? Porque a Umbanda tudo é branco. Porque nós concebemos que o branco, dentro do branco, está contido todas as coisas. Então eu não preciso colocar. Então eu sou de Oxóssi, eu tenho que colocar azul, turquesa ou verde. Eu sou de Iemanjá, eu tenho que colocar azul ou prateado. Não preciso. Porque o azul está dentro do branco e todas as outras cores estão dentro do branco. Então não tem necessidade. Mas você falou de obrigação. Então nós temos as obrigações todas. Temos a primeira camarinha, que é a abertura de coroa. Normalmente é uma obrigação única. Ou seja, a pessoa ela deita sozinho, porque nós concebemos que a pessoa ela nasce sozinha. Né? Mesmo sendo gêmeos, trigêmeos, cada um tem o seu momento de nascimento. Então, a primeira camarinha é só a pessoa que deita sozinha. Normalmente, a primeira camarinha ela vai de 4 a 5 dias. E as outras obrigações daí por diante, não. Então, às vezes, aí tem a segunda, normalmente depois da primeira camarinha, que é a confirmação do primeiro orixá, que foi feito naquela primeira camarinha. Depois, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, dependendo da necessidade do médium também, confirmação do segundo orixá. Se você é um médium de trabalho, suas obrigações param aí. Se você não é um médium de trabalho, você vai para a segunda camarinha, ou que nós chamamos de fechamento de coroa. E aí é feitas as obrigações desde Oxalá até Exu Orixá. Fora as entidades também todas que são agradadas. Então é uma obrigação, normalmente ela dura 7 dias, porque é uma obrigação que requer muito mais trabalho, né? Então você fica muito mais tempo recolhido. E aí, no caso, a pessoa que vai fazer esse fechamento já está apto a abrir a sua casa. Sacerdócio. Isso, já é. Aí já vai fazer os seus assentamentos para o seu jogo de búzios de Fá, já vai fazer seus assentamentos, sua mão de faca, já vai levar tudo que precisa, né? Para poder abrir sua casa. Ei, você que está em casa, sentado no sofá, é com você mesmo que eu tô falando. Quer pedir um japonês e tá com preguiça de sair de casa? Meu querido, levanta do sofá e venha conhecer o Lux Sushi, restaurante de gastronomia japonesa. Sabe aonde? Aqui no Parque Shopping Sulacap, localizado no 2º piso, próximo à praça de alimentação. Vou mostrar para vocês esse restaurante magnífico. Vamos comigo? Contamos com um dos mais sofisticados rodízios do Rio de Janeiro, o Rodízio da Esteira, onde o sushi e outros pratos da culinária japonesa vêm até você. Você também pode fazer o seu pedido na parte externa do restaurante. E nós temos 3 opções: o à la carte, o rodízio e o combo. Eu já fiz o meu.
pedi o combo. E prontamente o garçom super educado do Lux Sushi veio me servir. Lux Sushi, qualidade e profissionais qualificados. Venha conhecer a Lux Sushi. A família Lux Sushi está esperando você de braços abertos. Você acha que hoje, em 2019, quantos umbandistas nós temos no Brasil? Olha, com certeza ele deve ter dobrado. Porque nós tivemos um problema assim na relação da Umbanda, não só da Umbanda, de toda a religião de matriz africana, que com o advento das igrejas neopentecostais, muitas pessoas largaram, né? E foram para essas igrejas. E depois de muitos anos, eles começaram a perceber que não era bem aquilo, né? Então, nós tivemos, praticamente de 2010 para cá, uma volta muito grande das pessoas, tanto eram de candomblé, como eram de umbanda, voltando para os terreiros. E, normalmente, até o que era de nação, né, a pessoa que era de candomblé, que jogou fora seus assentamentos, jogou fora tudo, começou a incorporar entidades de umbanda. E praticamente abriu casas de umbanda ou foi procurar uma casa de umbanda para ser acolhido melhor, né? E aí eu acredito que tenha dobrado, sim. Por quê? E nós temos também a juventude, que hoje gosta muito, se vê dentro, se interessa, se vê dentro de umbanda. A umbanda não é mais aquele bicho de 7 cabeças que era antigamente, né? Hoje em dia tem várias pessoas falando de umbanda. E o mais importante é que a juventude se interessando, nós sabemos que a umbanda é uma religião do amanhã. Falamos até que a Umbanda é a religião do século XXI. É a religião que vai realmente ajudar, não só o povo brasileiro, né? A Umbanda hoje está espalhada pelo mundo todo. Temos terreiros no Japão, né? Temos Portugal, né? Não vamos falar nem da Europa, né? Porque já é, né? Mas só no Japão, China, também temos algumas coisas. Então, nós sabemos que aumentou muito, muito mesmo. Agora, nós já temos ainda o problema do preconceito. Muito, eu ia falar sobre isso. Sobre a questão da intolerância religiosa que assola não só a Umbanda, como as religiões de matriz africanas e outras religiões, como o budismo, o Hare Krishna, o xamanismo. E é extremamente importante, quando a gente fala de religião, tocar nesse assunto, né? Sim. Você já sofreu alguma intolerância? Ah, sim, várias, né? Porque as pessoas elas não entendem muito bem. Então, elas acham que o que você está fazendo é bruxaria, ou então elas acham que você é coisa do mal. Né? Nós tivemos um problema sério, porque nós tivemos depois de... Né, a minha casa vai fazer 24 anos, depois de mais de 10 anos, mais de 12 anos, nós mudamos para um lugar maior. Né? Então, hoje nós estamos há 9 anos, praticamente, vai fazer 10 anos, nesse local novo. E nesse local novo, nós tivemos muitos problemas com os vizinhos, né? Então, eu recebi carta anônima, né, de ameaça. 2 cartas anônimas de ameaça de vizinhos, né? Me ameaçando, dizendo que eu estava fazendo coisas do mal, que eu era do demônio e que eu ia pagar por isso. Eu sofri um problema sério que envenenaram 2 cachorros meus. Nossa. Envenenaram um gato também. Maldade, é crime. Para tentar que a gente saísse. Para tentar que a gente saísse. Mas nós estamos lá, perseverando, né? Deise, eu quero te agradecer imensamente por essa entrevista maravilhosa. Sim. E a gente continua aqui com o Diversidade Show, que eu vou chamar ele, que é o cara que tudo explica. Fred, explica. Alô, galera do Diversidade Show, amigos e seguidores aqui do Fred Explica também. Como você já sabe, o nosso programa é interativo, trazendo nosso chat com gravação do programa aqui, que vocês vão ter a oportunidade sempre de assistir no dia da exibição e depois no nosso canal no YouTube. Vamos lá começar então, Fabiana? Temos perguntas aí para hoje, nosso chat está aberto. O que está chegando aí para a gente nesse Paulo, momento? do Rio de Janeiro, quer saber o que é uma relação simbiótica. Paulo, do Rio de Janeiro, relação simbiótica. Olha, interessante que está indo num termo aí psicológico, né? Um termo que a gente utiliza, estuda, né? Lá nos entendidos da psicologia. Uma relação simbiótica aparece, a gente pode traduzir isso, por exemplo, aquela relação tradicional da mãe com o bebê, né? O bebê depende integralmente da mãe, né? Para se alimentar, para se desenvolver. A gente sabe hoje
que não é só a amamentação, né, o leite materno, mas é o calor da mãe, a interação de afeto que existe ali, que faz com que nesse período da vida da gente, que é uma relação simbiótica, faça o desenvolvimento neurológico, para você ter uma ideia, né? Promova alterações cerebrais do bebê que vão ficar para a vida inteira, vão criar conexões fortes para ele enfrentar, se desenvolver emocionalmente, psicologicamente e até do ponto de vista da sua imunidade, da saúde física mesmo, né? Então a relação simbiótica ela é importante numa determinada fase da vida da gente. Isso que eu ia quando a gente agora, se desenvolve. Quando ultrapassa o limite. Quando ultrapassa o limite, quando você observa, por exemplo, um adolescente, uma pessoa adulta, que não consegue se desvencilhar de um laço, seja com o pai, com a mãe, né, com alguma pessoa assim mais próxima, a gente pode sim, de uma maneira um pouco mais ampla, dizer, olha, é uma relação meio simbiótica aí, né? Isso não é bom, porque isso vai contra a questão da autonomia da pessoa, né? A independência emocional. E muitas vezes a gente observa que pessoas assim acabam ficando regredidas, paradas no tempo. Não conseguem ter uma vida afetiva, não conseguem namorar, não conseguem se desenvolver direito profissionalmente, né? Caminhar com as próprias pernas, que a gente fala. Então é sinal de que o problema não está só na pessoa, está no sistema ali familiar. Geralmente a gente indica que, nesses casos, a família procure ajuda, né, ou o casal, ou a família, procure essa ajuda em conjunto, sistêmica, né, que tenha a condição de avaliar como está aquele ambiente ali dentro de casa, por exemplo, para avaliar as mudanças que podem ser feitas. Tá? É um processo difícil, muitas vezes a gente esbarra em resistências, né? As pessoas, às vezes a melhora de um acaba ocasionando a piora de outro, né? Porque a doença ela é assim mesmo, essa coisa, quando a gente fala de adoecimento mental, muitas vezes quando uma pessoa melhora, a outra piora. Tem a ver com questão do poder, né? Tem a ver com poder, com comando, domínio, né? E isso é comum que aconteça, né? A gente sabe disso. Os terapeutas, colegas terapeutas infantis que atendem crianças sabem muito bem disso, que a criança, na verdade, ela está trazendo ali um ponto, né? Um ponto denunciando uma dificuldade diante de uma família adoecida, né? E às vezes a gente chega à conclusão que a doença não está na criança, está nos pais da criança, né? E para os pais é difícil observar. Então, não sei se eu respondi do Paulo, né? Isso. Pergunta do Paulo. Vamos lá, outra pergunta. Tem a pergunta da Carolina, do Rio de Janeiro, também. Ela quer saber se uma pessoa diagnosticada no espectro autista, ela pode desenvolver alguma doença mental associada a isso. Bom, primeiro a gente saber que, quando a gente fala de autismo, a gente está falando de uma doença, né? A gente está falando de um espectro. O que é o espectro, uma ideia geral assim? Uma ideia de que como se a gente tivesse uma amplitude, né, de um espelho, por exemplo, onde a gente se observa. Pode desenvolver uma doença mental? Até pode, como qualquer outra pessoa. Não é muito comum, tá? Mas eu acho que esse assunto a gente pode, de repente, desenvolver mais em outro programa, tá bom? Tá respondida a pergunta. Respondida. E vale sempre muito a pena falar sobre autismo, que é um assunto tão rico e importante nos dias de hoje, né? Tanta gente precisando dessa ajuda. Tá bom, Fabiana? Ficamos por aqui hoje. Ficamos. Um beijo para vocês, obrigado pelas perguntas, obrigado aos nossos seguidores. Não se esquecendo que aqui no final, o Fred explica. E agora eu vou chamar ela, 2,8 metros de pura sedução, a maior drag do Brasil, que está nas ruas para saber o que o povo fala sobre Umbanda. Ela, Lohane Lovely! Meu amigo Luan, olha eu aqui, plena na zona oeste do Rio de Janeiro, vou te fazer uma única correção. Eu tenho 2,12 metros, eu não tenho 2,8, tá? Quando eu chegar no estúdio, vai levar palmada sim. Como é que é isso? A maior drag queen do Brasil com essa miséria de 2,8 metros. Imagina, eu tenho 2,12 e é com essa altura, é com essa beleza que eu te agradeço. Beleza por minha conta, tá? Eu sei. Que eu te agradeço
o convite para estar hoje aqui como repórter por um dia do programa Diversidade Show, falando de um tema hiper importante que é intolerância religiosa. Eu estou aqui para conversar com as pessoas sobre o que elas acham sobre essa intolerância que está muito forte hoje em dia e também qual a religião delas, se conhecem outras religiões, se já passaram ou tiveram alguma frustração com alguma religião, e eu sei que vai estar babado. Então, quer conferir? Vem com a gente. E a gente está aqui com a dona Denise. Deixa eu perguntar para a senhora, qual é a sua religião? Evangélica. Evangélica. A gente está vivendo num momento de uma intolerância religiosa muito grande, que todo mundo sofre intolerância religiosa, seja espírita, evangélico, católico. E a minha pergunta para a senhora é o que a senhora acha em relação a tudo isso, de pessoas terem uma única verdade e acharem que só a verdade delas e o Deus delas que importa? Eu acho ignorância, porque Deus está em todos os lugares, dependendo da religião, dependendo da crença. Eu acho que Deus é único e eu acho ignorância. Exatamente. Muito obrigada pela participação e que sirva de exemplo para quem está aí assistindo a gente, que Deus é único, que o importa é respeitar o próximo, né? Seu Walter, qual é a sua religião? Sou católico. Católico, praticante ou não? Não, praticante não. E o senhor já visitou, já conheceu outras religiões? Já. O senhor já foi, por exemplo, num centro de Umbanda? Já. E o que o senhor acha sobre essa intolerância religiosa que a gente está vivendo na atualidade? Absurdo. Não pode ter intolerância religiosa. Exatamente, Deus é único, né? Deus é só um, né? Exatamente. Eu estou aqui com... Nilson. E a senhora? Eliette. Qual é a sua religião, dona Eliette? Eu sou cristã. E você? Espírita. Espírita, e a gente tá falando sobre intolerância religiosa. E as pessoas que são espíritas na atualidade são, na verdade, as que mais sofrem esse tipo de intolerância. O que você tem a dizer sobre isso? Que tem que acabar o preconceito. Luan, querido, e é isso. Essa é a resposta que as pessoas têm sobre esse assunto que ainda gera muita polêmica e muita discussão no mundo, tá? Não é só aqui no Brasil. Eu acho que o que fica de lição pra gente é entender que Deus é um só, independente da doutrina que você escolha seguir, o que importa é seguir o seu principal mandamento, que é amar e respeitar o próximo. Então é isso. Fico por aqui. Mais uma vez agradeço o convite e eu quero voltar, tá? Diversidade Show, sucesso! Gente, quero agradecer a audiência de vocês e até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Diversidade Show!